Bom dia, vamos rever um pouco mais sobre ciências, né? Separação de misturas, técnicas de separação de misturas. A gente está fazendo uma série de revisões, né? Para ver o que vocês conseguiram absorver do segundo período, tá legal? Então vamos lá. Gente, processo em que o sólido e o líquido estão misturados, deixando-os em repouso por um tempo, até que a parte sólida se deposita no fundo do recipiente. Nós estamos falando de que técnica? Filtração, decantação, levigação ou peneiração. Lembra que é aquela que tem líquido e sólido, né? E aí, o que acontece? Tu deixa lá um tempo. O sólido vai ficar no fundo e o líquido vai ficar na parte de cima. Como é que eu chamo esse processo de separação de mistura? Se você disse decantação, acertou, né? Porque é aquele em que fica no fundo, o sólido vai ficar todo, vai para baixo, certo? E fica apenas a parte líquida para cima. Vamos continuar? Processo baseado no uso de filtros, constituído por uma superfície porosa de tamanhos variados, que retém a fase sólida, enquanto o líquido é escoado para um recipiente. Estamos falando da técnica de... A questão já deu lá no início, né? Que tipo de técnica é? Processo baseado no uso de filtros. Qual é? Filtração, decantação, catação ou peneiração? Eu não vou nem perguntar muito, que eu tenho certeza que você já sabe. É filtração, né? O nome já fala aqui, filtros. Tipo passar o café, né? Vai ficar o quê? O pó do café que foi utilizado no filtro, certo? Separação manual dos sólidos com tamanhos e aspectos diferentes. Estamos falando da técnica de separação manual. Então é feito com a mão, tá bom? Dos sólidos com tamanhos, então só é sólido, não tem nada líquido aí. Eu estou falando da filtração, da decantação, da catação ou da peneiração. Com certeza da catação, né? É catar, tirar, separar os sólidos de tamanho diferente, aspecto diferente, no caso, aquele que tá bom, que não tá, certo? Para fazer a separação dessa mistura, tá bom? É um processo de separação de misturas que é feito por um aparelho centrifugador que faz a separação dos componentes via sedimentação dos líquidos. Que tipo de separação é essa daí? Já sabem? Quando fala em aparelho centrifugador, já está dando outra dica, né? Vamos lá? É a centrifugação. Muito bem, parabéns. É um método de separação de misturas heterogêneas de sólido, formado por substâncias de densidades diferentes. Olha, é o seguinte: separação de misturas heterogêneas, ou seja, sólidos diferentes. Não é feito de forma manual, tá? Como é que é feito? É pela filtração, centrifugação, catação ou levigação? É a levigação. No caso, a gente está falando do quê? Do ouro, né? Lembra? Que tem a bateia, né? Separa em água corrente o ouro das pedrinhas, né? Isso aí, então, é a levigação. É um método de separação de misturas homogêneas que separa o sólido dissolvido em um líquido. É um sólido dissolvido em um líquido, certo? São misturas o quê? Homogêneas, ou seja, são tão parecidas, né? Ou seja, não tem como diferenciar, apesar de ser sólido e líquido, mas ele se mistura de tal forma que a gente diz assim, não tem como separar, certo? Então eu estou falando de quem? Da destilação. Lembra daquele aparelho que a gente falou? Que esquenta embaixo e aí vai passando por uns tubos, certo? Até que separa a água do sólido, certo? Vamos falar então um pouco agora sobre a reciclagem, certo? Aqui estão várias cores, lembra? São as cores do que? Das lixeiras que nós trabalhamos, certo? Então nós vamos agora trabalhar um pouco mais e adivinhar aí, né? Quais são as cores referentes às lixeiras. Que tipo de lixo depositamos na lixeira azul? Com certeza é papéis. Papel, papelão, jornais, revistas. Então é a lixeira azul. E na lixeira verde? Você tem que tentar adivinhar, tá? Antes de passar para o próximo slide. Tia, já sei, tia. É vidro. Que tipo de vidro? Garrafas, copos, certo?
aqueles perfumes que acabam, que é de vidro, você pode estar passando, vou jogando nesse lixo aí, separado, né? E na lixeira vermelha, qual é o tipo de lixo que a gente deposita? É o plástico. Potes de creme, shampoos, sacolas, sacos e assim vai, certo? Na lixeira amarela, qual é o tipo de lixo que eu posso botar lá? Latas de refrigerante, que são os metais. Latas de refrigerante, de cerveja, de sucos, tudo que tem referência a metal é na lixeira amarela. E na lixeira marrom, qual é o tipo de lixo que eu boto lá? Está fácil. Resíduos orgânicos, ou seja, resto de comida, casca de banana, de frutas, né, em geral, a comida que a gente consome, tudo isso aí é resto de comida, então vai para resíduos orgânicos. Na lixeira preta, quem lembra, né, foi falado, é madeira, madeira de árvores, serragem de móveis, no caso móveis também de madeira. Às vezes quando vai fazer um móvel, aí tem que tirar uma parte dele, né? Eles serram. Então quando vai serrar, sai uns pedacinhos de madeira, né? Tipo um pozinho. Esse pozinho pode ser jogado nessa lixeira aí, tá bom? Madeiras de árvores que não vão ser utilizadas e assim vai. Na lixeira cinza, quem lembra? Materiais não recicláveis. Que materiais são esses não recicláveis? Papel higiênico, você não vai reutilizar, guardanapos, adesivos, fita crepe, esse tipo de material que você tira e não vai ter mais nenhuma utilidade, né? Não tem como, tirou a fita ali, vai reutilizar? Não, ela não tem mais aquela aderência, né? Papel higiênico com certeza, guardanapo sujo de gordura, você não vai reutilizar e assim vai, ok? Na lixeira branca, lembra o que? Médico, enfermeiro, é o que? Lixo hospitalar, não é isso? Então, bolsas de sangue contaminado, tem que ir para algum lugar. Medicamentos vencidos, luvas usadas, gases, bisturis, agulhas também já utilizadas, tudo isso vai para o lixo hospitalar. Então, vai para essa lixeira branca. E na lixeira laranja, não é laranja que você vai colocar, né? Que tipo de lixo? Aqueles resíduos perigosos, tipo baterias, pilhas, os cabos, que vocês sabem que a bateria, depois de um tempo, quando ela não é utilizada, e que quando ela se rompe, né, ou seja, quando ela abre, ela solta uma substância, certo? Isso aí é nocivo. Se for para a natureza, pode poluir e contaminar o solo, podendo chegar até na água que tem debaixo do solo, né? Os lençóis freáticos, e aí contaminar a nossa água que nós utilizamos. Então tem que ir para o lugar certo, ok? E na lixeira roxa, o que a gente coloca? O que a gente vai botar lá? Lixo atômico, plutônio, né? Esse aqui são aqueles lixos que fazem até armas, certo? Então tem que ir para um lugar em que seja correto o descarte, certo? Não pode ir para qualquer lugar. Então, gente, é isso aí, ó. Nossa imagem aí mostra que a gente tem o quê? Que reciclar, reduzir, reusar, né? Para ajudar o meio ambiente, tá bom? Então, isso é uma técnica de separação de misturas. Então, a reciclagem, ela é importante, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais e tenham revisado, com certeza, o que vocês já viram, tá? Beijos!